Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, para mim é um privilégio muito grande estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez. Nós estivemos aqui no aniversário da UMP, no sábado, que foi o aniversário da UMP, junto com a Federação de Mocidades. E voltamos aqui. Mês passado, o Fabrício me telefonou, perguntando se eu poderia vir ministrar uma palavra aqui com os irmãos. Para mim é um motivo de grande privilégio, mas também de grande responsabilidade, irmãos, ministrar a palavra do Senhor. Porque o Senhor, ao mesmo tempo que nos dá o privilégio, cobra de nós também que vivamos esta palavra, né? Mas glória a Deus por isso, por esse privilégio que Ele nos concede. Eu peço aos irmãos, o irmão Fabrício já disse aí, né? Eu vim com minha sogra, minha esposa e minha filhinha. A criança que estivesse fazendo mais zoada aí era ela, pode ter certeza, viu? Mas graças a Deus ela já está dormindo ali, está calminha, era sono, certo? Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Salmo 121. Salmo 121. Mesmo sentados, irmãos, mas não menos reverentes, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o Salmo: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus amado, quanto povo teu, Senhor Deus amado, para ouvirmos dos teus ensinamentos, ouvirmos da tua palavra, Senhor Deus amado, para sermos alimentados por ela, Senhor Deus amado, para podermos, Deus amado, continuar caminhando essa jornada que a vida nos propõe, Senhor Deus amado, que o Senhor nos colocou e nos faz trilhar todos os dias das nossas vidas. Pai, nós te somos gratos, pois sabemos que o Senhor, Deus, é o guarda fiel, que não dorme, Senhor Deus amado, que não vacila, Deus amado, que nos faz estarmos firmes e fortes para, Deus amado, enfrentarmos seja qual for o caminho, seja qual for a barreira, Senhor Deus amado. Nós te agradecemos nesta noite, Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus amado, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, Deus amado, e porque tua graça é que nos sustenta, Deus amado, dia após dia, Deus amado, manhã após manhã, Senhor Deus amado, luta após luta, Deus amado, nós temos vencido e é pela tua graça que vencemos, Pai amado. Nós te somos gratos nesta noite, Senhor Deus amado, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus amado, a sairmos daqui mais fortalecidos, com a fé fortalecida, Deus amado, de continuarmos, Deus amado, de não desistirmos, Senhor Deus amado, no meio do caminho, mas de perseverarmos no Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. É no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, que nós te oramos e te agradecemos nesta noite. Amém. Deus, o guarda fiel que nos protege dos perigos da jornada. Irmãos, eu tenho alguns amigos que eles são microempresários. Empresários que têm sua lojinha, seu comércio. E alguns deles de roupa, outros de acessórios. E os irmãos sabem, no nosso estado aqui vizinho, Pernambuco,
é um grande polo de roupa, Caruaru, Turitama, outras as cidades ali. E a feira dessas cidades geralmente é na noite da segunda para terça, ou do domingo para segunda, não sei que é à noite. E alguns desses meus conhecidos, amigos, eles precisam viajar, precisam pegar, eles alugam geralmente vans, e geralmente eu conversando com alguns deles, eles dizem, olha, geralmente muitas pessoas aqui de João Pessoa, da Paraíba, se reúnem em várias vans, eles esperam ali na entrada de Goiânia, no posto fiscal, se reúnem todas as vans e vão em comboio, porque é uma estrada muito perigosa, uma estrada que muitos já foram assaltados, além de ser à noite a viagem, né, que já traz as suas surpresas, ainda tem os perigos dos ladrões, de tudo isso. E eles tentam amenizar o perigo, ou se sentem mais confortáveis, ou mais confiantes em prosseguir a viagem até lá, quando viajam em comboio. Assim, talvez intimide, porventura, aqueles ladrões que queiram tentar alguma coisa, quando vê muitos carros, desistirem. Irmãos, semelhantemente também, esse Salmo 121 fala de uma jornada a ser trilhada. Esse Salmo 121, ele está dentro de um conjunto de salmos, dentro do livro de Salmo, conjunto chamado de Salmos de Romagem, os cânticos, um grupo de salmos que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, 15 salmos, que eram cantados quando os peregrinos, quando os judeus que não moravam em Jerusalém, precisavam caminhar até Jerusalém para adorar a Deus. A lei de Moisés diz que existiam 3 grandes festas, festa de Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, se não me engano, as 3 maiores festas, e era obrigação do judeu piedoso, pelo menos uma dessas festas, ir até Jerusalém adorar a Deus. E nessas festas, irmãos, eles se faziam assim, faziam grandes peregrinações, uma grande quantidade de gente. Muitos deles já moravam dentro da Palestina, mas não em Jerusalém. Outros em regiões até mais distantes. E eles faziam aquele comboio, porque a viagem com certeza não era fácil. Eles precisavam levar suas famílias, muitos deles levavam animais, outros animais e dinheiro, né? Outros levavam só dinheiro e chegavam lá, porque eles iam sacrificar animais na adoração no templo. Outros levavam dinheiro. Isso, a jornada como era grande, tinha os seus perigos também. Tinha os seus salteadores, tinha os seus perigos naturais. E eles iam cantando esses salmos durante a jornada. E esse Salmo 121, irmãos, fala justamente de confiança durante essa jornada. Porque diante daquela jornada que existia vários perigos, muitos deles precisavam até atravessar montanhas e mais montanhas. Outros caminhos mais difíceis, cheios de pedra, onde poderiam desmoronar várias pedras sobre eles. Diante dos vários perigos, irmãos, o salmista que cantava esse salmo no canto de romagem, ele precisava ter segurança que iria chegar no fim da sua jornada. E eles cantavam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde para ele mesmo, é como se ele fizesse uma retórica para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, irmãos, para o salmista era o guarda fiel que o protegia dos perigos da jornada. E não é diferente para nós. Nós hoje somos como peregrinos nesta terra, trilhando uma jornada, trilhando uma vida que está nos proposta, cheios de perigos, que pode nos desviar da adoração a Deus, do caminho da Nova Jerusalém. Mas devemos confiar no Senhor. Através desse salmo, nós aprendemos algumas lições que devemos confiar no Senhor, porque é Ele que nos vai fazer trilhar a jornada de maneira segura. Por que devemos confiar no Senhor? Que Ele vai nos fazer trilhar essa jornada de maneira segura, irmãos. Em primeiro lugar,
porque Deus é um auxílio presente. O verso 1 desse salmo nos faz uma interrogação, e logo no verso 2 parece que o salmista está conversando com ele mesmo. Parece que a angústia da alma do salmista está de alguma maneira querendo fazer-o duvidar, mas a sua razão, de repente vem a fé racional na sua mente e responde para ele: não, eu não posso temer, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque Deus é o meu auxílio presente. Deus é um auxílio que está em todas as horas, irmãos. O salmista no Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista tem essa confiança no Senhor. E quando ele faz menção aos montes, irmãos, você sabe, Jerusalém era uma região montanhosa. O Monte Sião, o principal monte de Jerusalém, onde estava o templo, o tabernáculo. Quando esse salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, ele não está elevando os olhos dele para qualquer montanha não, irmãos. Ele está fazendo menção a elevar os olhos ao monte, a justamente aquele monte que traz segurança. Ao monte onde estava a arca da aliança do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Justamente o Monte Sião, que ele olhava para lá e dizia: eleva os meus olhos para o monte. E de repente ele se depara com a imagem do Monte Sião e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz: porque Deus é um auxílio bem presente em todas as horas. E esse auxílio presente, irmãos, ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Porque ele mesmo responde na parte B do verso 2: porque o Senhor é socorro bem presente, porque o socorro dele vem do Senhor. Ele diz: porque foi o Senhor que criou o céu e a terra. Deus criou todas as coisas, tem o domínio de tudo nas suas mãos. Deus não apenas criou, irmãos, mas Ele controla todas as coisas. Ele não deixou a sua criação ao léu. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos. Então podemos confiar no Senhor. Podemos continuar a jornada, podemos prosseguir, irmãos, triunfantes, porque o Senhor que criou todas as coisas, Ele cuida de nós, Ele é auxílio presente, Ele não nos deixa só. Isaías capítulo 45, verso 18, ele diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E quando Deus diz aqui: eu sou o Senhor, Ele está falando: eu sou o Senhor lá de Moisés, que libertou o povo do Egito, que livrou o povo do império, o maior império da época. O povo que era escravo, um povo que não sabia batalhar, um povo que não tinha força para conquistar a terra, um povo que não sabia fazer barcos para atravessar o Mar Vermelho, mas Deus fez atravessar a pé enxuto. É este Senhor que criou os céus e a terra, que estabeleceu não para que seja caótico, não para que seja um caos, mas que fosse habitado. É esse Deus que nós devemos confiar, irmãos. É esse Deus que é o guarda fiel, que nos protege dos perigos da jornada. É este Deus que nós devemos depositar a nossa confiança. Irmãos, com certeza a nossa vida é feita de altos e baixos. Temos momentos na vida que estamos parecendo que estamos quase no terceiro céu, quase na habitação de Deus, mas há momentos também, irmãos, que parece que o chão é alto demais para nós pisarmos. Parece que se não colocarmos o rosto no chão ainda é muito alto para nós. Parece que devemos adentrar na terra no estado tão ruim que nos encontramos. Mas saiba de uma coisa: independente das circunstâncias que estejamos passando, devemos pôr a nossa confiança no Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Mas o salmista também não só para por aí, irmãos. Ele diz: olha,
O Senhor é um guarda fiel, Ele não é digno da minha confiança somente porque Ele criou todas as coisas, não. Não somente porque Ele é auxílio presente, não. Mas é porque Ele é um guarda fiel. Ele nos guarda e nos mantém de pé. No verso 3 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Irmãos, Deus nos mantém de pé em todo e qualquer lugar. Quando nós olharmos para esses salmos de romagem, devemos ter em mente, olha, eles estão viajando a pé. Naquela época não existia estrada asfaltada, irmãos. Naquela época não existia automóvel. Naquela época, no máximo, cavalo, camelo, essas coisas. E mesmo assim, em caminhos muito perigosos. Deus mantém firme o pé do peregrino. E quando eu vejo essa linguagem aqui, que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, o reverendo Augusto Nicodemos, ele explicando esse texto, ele diz assim, olha, existem dois sentidos aqui. O primeiro, Deus mantém um pé firme, a primeira finalidade de Deus manter o nosso pé firme é para fazermos continuar caminhando em todo e qualquer solo, sobre toda e qualquer dificuldade. Deus mantém o pé firme do peregrino para que ele continue a jornada e chegue até o lugar de adoração. Primeiro, para que ele pudesse caminhar em todo o caminho, e segundo, para que ele pudesse continuar caminhando. Então, irmãos, Deus não nos quer, independente daquilo que nós estejamos enfrentando na vida, que tiramos a lição para nós. Deus não quer que nós estagnemos, vivemos parar de caminhar. Deus não quer isso. Deus quer que nós continuemos caminhando, independente onde estejamos. Eu me lembro agora, irmãos, Jesus manda os discípulos irem com um barco atravessar o lago, e ele vem de noite caminhando por sobre as águas, e os discípulos ficam assustados, dizem, é um fantasma, não é Jesus. E Pedro de repente olha assim e diz, Senhor, se é tu mesmo, diz que eu vá até você, Senhor. Jesus disse, vem. E a Bíblia diz que Pedro vai e sai do barco, começa a caminhar por sobre as águas. Mas chega um momento que Pedro para de olhar para Cristo e percebe o vento forte e começa a afundar. E ele diz, Senhor, me socorre. E Jesus vai lá, pega Pedro, coloca ele no barco novamente, entra no barco. Por que duvidaste? Irmãos, muitas vezes na vida a gente é assim. A gente é ousado em dizer, Senhor, eu quero ir até o Senhor. E vamos lá, e Jesus diz, vem. E nós vamos naquele ímpeto. Mas parece que no final ali, algum momento da vida, as lutas da vida, os ventos, a tempestade, nos faz tirar os olhos de Jesus, nos faz duvidar, faz a nossa pé balançar. Existiam perigos naturais nos caminhos aqui. Dependendo da região que ele viesse, o peregrino poderia passar até por leões, ursos, podia atacar o peregrino e a sua família. E o rebanho que ele viesse trazendo ali, os animais que ele viesse trazendo ali. Ele estava além de ladrões, salteadores, tinha ainda esses perigos. Tinha um perigo, irmãos, do sol causticante. Durante o dia o sol poderia ser muito quente para eles, passar mal, insolação. As noites tinham determinadas regiões, determinadas épocas do ano que as noites naquela região é muito frio. O dia muito quente e a noite muito fria. Mas o Senhor queria que ele continuasse. Deus é o guarda que não dorme,
nem muito menos cochila. O verso 4 diz, o verso 3, parte B, diz: ele não dormita aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É justamente aquele cochilo, às vezes, que a gente faz dar uma pescada. Ele diz: Deus não faz nem isso. Ele está sempre atento para que o peregrino chegue ao fim da sua jornada. Em terceiro lugar, irmãos, podemos ver que Deus é o guarda fiel que nos protege na jornada da vida, porque Deus é o protetor de todo o tempo. No verso 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus é o protetor que não nos deixa só. E quando ele diz aqui: o Senhor é a tua sombra, irmãos, a gente nos faz lembrar do Salmo 91, né? Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Sombra aqui, irmãos, é proteção. Sombra aqui, irmãos, nos faz segurar a proteção. E essa proteção, irmãos, nos faz entender um sentido também, que essa sombra pode ser a nossa própria sombra refletida através do sol. Em que sentido Deus é a nossa própria sombra? Ele não é o guarda que protege? Para onde nós vamos, a sombra vai atrás. A nossa sombra não nos deixa em lugar nenhum. Ele está colado. Então Deus, sendo sombra aqui, o Senhor é a tua sombra, Ele pode ser a minha sombra. Ele está comigo todo e qualquer lugar por onde eu passe. Ele está colado em mim. E Ele disse que não dormita. No verso anterior nós vemos que Ele não dorme. Ele é sempre vigilante, está sempre junto comigo. E sombra aqui também, irmãos, pode ser como aquela coluna de nuvem, aquela nuvem que pairava sobre Israel quando eles caminhavam no deserto. Por que Deus era ali uma nuvem? Para ser sombra para Israel, para trazer refrigério e o sol não castigasse tanto o povo. Então Deus é aquele guarda que está presente, Ele é a nossa sombra, a nossa proteção, porque Ele está sempre junto de nós, e é porque Ele traz refrigério para nossas vidas. Ele pode ser um lugar de descanso, pode ser também, irmãos, a sombra de um monte ou de uma árvore, que para o viajante pode ser um lugar de descanso, um lugar onde ele possa repousar seguro, onde ter o lugar tranquilo para declinar a cabeça e repousar, para continuar a jornada. Deus é o protetor que não nos deixa só. Ele é o protetor de todo o tempo. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. Isso nos faz lembrar tanto a nuvem durante o dia com o povo de Israel no deserto, contra a coluna de fogo durante a noite, que aquecia o povo nas noites mais frias ali. Deus é o protetor de dia e de noite, em todas as situações, em todas as coisas, irmãos, em todos os lugares. Deus nunca nos deixa só. Ele é o guarda fiel. Em quarto lugar, nós podemos ver aqui que Deus é o guarda fiel dos homens, porque Deus é aquele que nos preserva em todos os males. Versos 7 e 9 diz, 7 e 8 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Irmãos, o verso aqui nos diz que Deus nos guardará de todo o mal, todos os males que podem existir no caminho. Deus nos preserva nos males circunstanciais. Aqui nos traz, irmãos, a ideia, quando ele diz assim, nos guardará de todo o mal, guardará a tua alma, não significa que Deus
que nada de mal vai acontecer a nós, mas até mesmo os maus circunstanciais que possam acontecer no meio do caminho, não nos vai, quando ele diz assim, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Ele vai dizer, ainda que venha alguma circunstância, ainda que algum malefício lhe aconteça, não vai ser definitivo. Deus vai utilizar esse mal para benefício da sua glória. Você se lembra, os amigos de Daniel, quando estavam na fornalha, diante da estátua que eles deveriam adorar? O rei colocou mais uma vez, mas deu mais uma chance a eles para que eles viessem adorar. E eles disseram, não vamos adorar, rei. Aí ele disse, porventura irá ao seu Deus os livrar da minha mão, da fornalha? Eles disseram, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se todavia Ele não nos livrar, nós não adoraremos a tua estátua. No final nós sabemos que Deus acaba os livrando da fornalha para a glória do nome dEle. E o rei acaba se rendendo ao rei deles, ao Deus deles. E baixa o decreto lá que o único Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, ainda que nos aconteça, doenças venham nos acontecer, nos ferir, assaltos na vida, desemprego, seja qual for o mal que venha nos acontecer, Deus vai utilizar esse mal, irmãos, para a glória dEle. Diz a palavra do Senhor que, lá em João 11, que quando Jesus chega na cidade, chega para Marta e Maria, uma delas chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria isso acontecido. Aí Jesus responde para ela, eu não disse, se creres verás a glória de Deus. Irmãos, pode estar morto 4 dias, pode estar fedendo como for, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Criador de tudo, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, nada é impossível para Ele. Ainda que pareça contrário, irmãos, tudo contrário, o juiz diga que não, você não tem direito, não vai acontecer assim, não é causa de morte, você tem tantos dias, quem dá a palavra final é Deus. Deus é que dá a palavra final. Deus usa desses maus, irmãos, desses acontecimentos para nos santificar, para fortalecer a nossa fé, para nos trazer mais para junto dEle, para afirmar as verdades da sua palavra no nosso coração. Se Lázaro não tivesse morrido, Marta e Maria não tinham visto a glória de Deus como elas viram naquele dia. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se prostrado à estátua do rei, os babilônicos não tinham visto o milagre de Deus dentro da fornalha. Muitas vezes Deus vai fazer com que nós passemos pelo mal, mas pode ter certeza, tudo será para a glória dEle. Tudo será para a glória dEle. Ele diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, Deus guarda a saída. Lembre-se, era um viajante, era um peregrino, era como se fosse um romeiro. Nós aqui no Nordeste sabemos o que é romaria. É vários peregrinos indo em direção para adorar, muitas vezes, uma estátua. Os peregrinos iam para adorar ao Senhor no seu santo templo, sacrificar ao Senhor. A viagem sacrificante
Uma viagem, às vezes, muito longa, muito castigante. Mas Deus diz: olha, eu guardo vocês desde a saída, desde quando vocês tiram um pé da casa de vocês, até o momento que vocês chegarem lá. Irmãos, esse é um salmo que os israelitas, o povo do pacto do Senhor, recitavam, cantavam durante as suas peregrinações, para se lembrar que Deus era um guarda fiel, que estava sempre presente com eles, em todos os tempos, em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Chamado também de canções dos degraus, cântico dos degraus, porque eles subiam até Jerusalém, os olhos fitos no Monte Sião, lembrando do Senhor. Para nós hoje, povo do seu pacto, irmãos, povo que Deus fez um pacto através de Cristo Jesus, nós devemos também nos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, nudez, perseguição, perigo ou espada, presente, passado, porvir, potestade. Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada nos poderá nos separar, irmãos, desse guarda fiel. O Senhor está presente conosco, como a nossa sombra está sempre conosco, dia após dia, seja de manhã, de tarde, de noite, na entrada, na saída. Nós devemos ter em mente que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não pisca, Ele não cochila. O guarda de Israel está sempre conosco. E o que será que nos falta, irmãos, para continuarmos a jornada? Porque muitas vezes nós desistimos. Porque muitas vezes, irmãos, o sentimento de nós é jogar tudo para o alto. Ele sabe disso também, irmãos. Ele sabe disso também. Certa vez um profeta dele quis fazer isso. 1 Reis capítulo 18. Está lá, um dos maiores, o símbolo dos profetas no Antigo Testamento, Elias. Quando se fala em profeta, irmãos, não teve maior do que Elias no Antigo Testamento. Até mesmo porque ele é o símbolo dos profetas. Ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal. Elias era um cara que Deus ouvia as orações dele, meu irmão. A Bíblia diz que de Elias orou e não choveu na terra. De Elias voltou a orar e a chuva caiu. A Bíblia diz que Elias orou, irmãos, e num instante, um holocausto que estava todo encharcado de água foi consumido com fogo do céu. Se era um cara que conhecia Deus, que tinha experiência dos milagres de Deus, do poder de Deus, era Elias. Mas Elias temeu, irmãos, a fúria de uma idólatra chamada Jezabel. Elias, irmãos, de repente, quando ele soube que Jezabel queria o matar, Elias corre para uma caverna e pede a Deus para morrer. Elias está lá deprimido. Senhor, eu sou um coitadinho, eu estou só, não há mais quem te adore, não há mais quem preste culto ao Senhor. Me mata, Senhor. Aí Deus vai lá e manda um anjo. Elias, come, coloca comida para Elias. Traz mantimento a Elias, providencia. Deus provê as nossas necessidades, irmãos, e diz assim, mas quando Ele provê, Ele nos traz também responsabilidade. Porque para quem Ele ama, Ele provê necessidade, trazendo responsabilidade. Ele diz, olha Elias, come e bebe, porque grande ainda é a tua jornada. E Elias fica assim, diz, meu Senhor. E ainda te digo mais, não se dobraram 7.000 homens a Baal ainda.
Ainda existem mais 7.000 profetas, 7.000 outros que adoram ao meu nome. Então tu não estás só. E Elias vai lá e se fortalece e vai continuar o ministério profético dele, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós fazemos que nem a multidão quando seguia Jesus. Nós queremos seguir a Jesus, irmãos, somente para comer o pão que ele multiplica. Deus é o guarda fiel que nos providencia aqui, irmãos, que provê a nossa necessidade na jornada, que nos guarda dos perigos e ainda nos livra dentro do perigo, ainda que possamos padecer por doença, por necessidade, por um assalto, não será o fim, porque Ele nos guarda e Ele prometeu que estaria com a gente desde a nossa saída até a nossa entrada na terra prometida. E nossa entrada na terra prometida, irmãos, ainda não se findou. Que Deus nos abençoe.